Quando minha filha se casou, eu escondi o fato de que herdei 45 milhões do avô dela, meu pai. Graças a Deus não disse nada, porque depois do casamento, o marido dela apareceu com um tabelião exigindo tudo. Ele não fazia ideia de com quem estava lidando. Eu só sorri e disse algo que fez os rostos deles empalidecerem e as mãos começarem a tremer. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Eu estava no meio da sala de estar. O frio do inverno penetrando pelas janelas da nossa modesta casa em Porto Alegre, enquanto Cláudia me enfrentava com fogo nos olhos. Era janeiro de 2024 e a discussão havia explodido como uma tempestade que eu não havia previsto. Ela segurava um convite de casamento fictício na mão, o papel brilhante amassando sob sua pressão. Pai, eu vou me casar com Érico, quer você goste ou não, ela gritou, a voz falhando com desafio. Eu andava pelo carpete gasto, os punhos cerrados ao lado do corpo. Como havíamos chegado ali? Apenas semanas antes, naquele jantar familiar constrangedor, Érico havia menosprezado meu antigo emprego de engenheiro, chamando-o de pitoresco, com um sorriso sarcástico que fez meu sangue ferver. Eu havia ficado quieto na época por causa dela. Mas agora, Cláudia, ele é arrogante, egocêntrico. Eu vi como ele trata as pessoas. Como aquela mensagem que ele te mandou no mês passado, dispensando suas ideias como fofas. Ele não é certo para você. Ela jogou o convite na mesa de centro, onde ele deslizou e derrubou uma foto emoldurada de nós três. Eu, Cláudia e sua falecida mãe, de tempos mais felizes. O vidro rachou no impacto, um som agudo que espelhava a fratura no meu coração. Você só está com ciúmes porque eu finalmente estou feliz. A mamãe se foi há 15 anos. Pai, você me criou sozinho, mas agora eu preciso da minha própria vida. Érico me ama. Ele me pediu em casamento naquela viagem aos lagos, lembra? Fique fora disso. Eu segurei a borda da mesa da cozinha, os nós dos dedos embranquecendo contra a madeira. Memórias inundaram sem serem chamadas. Cláudia como uma menininha depois do acidente da mãe, se agarrando a mim durante aquelas noites intermináveis. Meu pai, o avô dela, havia intervindo então, levando-nos em viagens de pesca ao rio Jacuí, ensinando a xadrez em sua aconchegante sala, sempre sussurrando conselhos sobre identificar aproveitadores na vida. Ele havia morrido apenas 2 meses antes, aos 80 anos, deixando-me aquela herança impressionante, 45 milhões, de seus investimentos astutos. Eu planejava contar a Cláudia eventualmente, mas agora, com esse noivado apressado, não. Algo parecia errado. Cláudia, por favor, eu supliquei, me aproximando. Pense nisso. Você o conhece há apenas 1 ano. Por que a pressa? O rosto dela se contorceu de raiva, lágrimas brotando. Porque eu o amo, e se você não pode me apoiar, então não venha ao casamento. Ela pegou o casaco no gancho perto da porta, o tecido farfalhando como um adeus final, e saiu correndo para a noite chuvosa. A porta bateu, ecoando pela casa vazia. Eu me afundei na poltrona, olhando para a foto rachada no chão. Meu peito se apertou com uma mistura de raiva e tristeza. Criá-la havia sido tudo para mim. Sobrevivendo com minha aposentadoria depois de me aposentar cedo, para estar lá nas peças escolares dela, nas decepções amorosas. O vovô havia ajudado com as contas, sempre dizendo, proteja seu sangue, Felipe. A família é tudo o que temos. E agora esse Érico com seu emprego chamativo em imóveis e aquela mãe dele condescendente, Catarina, que olhava para nossa casa como se fosse inferior. Eu peguei a foto, limpando os cacos. Talvez eu estivesse errado. Talvez ele fosse apenas ambicioso. Mas no fundo, um nó se formou no meu estômago. As palavras de Cláudia doeram, mas eu não podia deixá-la cair em uma armadilha. Os papéis da herança estavam na gaveta da minha escrivaninha, intocados desde a ligação do advogado. Graças a Deus, eu não havia mencionado ainda. Se Érico soubesse, não, eu manteria escondido, pela segurança dela, por enquanto.
As horas passavam, a casa ficava mais fria, o aquecedor zumbindo inutilmente contra o inverno gaúcho. Eu andei de novo, revivendo a briga até que finalmente peguei o telefone na mesinha lateral. O telefone parecia pesado na minha mão enquanto discava o número de Cláudia, a tela brilhando na luz fraca da sala. Tocou 2 vezes antes que ela atendesse, a voz hesitante. Pai, é tarde. Eu sei, eu disse, me encostando na parede onde fotos da família pendiam como testemunhas silenciosas. Não consegui dormir. Cláudia, me desculpe. Eu exagerei. Se Érico te faz feliz, então eu estarei lá. No casamento. Houve uma pausa. Depois um suspiro suave. Sério? Ah, pai. Obrigada. Eu não quis te machucar. É que tudo está acontecendo tão rápido. Mas está certo. Você vai ver. Conversamos um pouco, o entusiasmo dela borbulhando pela linha enquanto descrevia o local. Um charmoso salão no centro de Porto Alegre, com vistas do Guaíba descongelando no início da primavera. Eu forcei um sorriso na voz, mas por dentro, dúvidas persistiam. Depois de desligar, fui para o meu escritório, as tábuas do chão rangendo sob os pés. A gaveta da escrivaninha se abriu com um sussurro, revelando o envelope do mil. Advogado. Herança de Haroldo Santos. 45 milhões. Eu o selei em uma caixa trancada e o empurrei para o fundo do armário, enterrando o segredo como uma cápsula do tempo. As semanas seguintes se misturaram em uma rotina de reconciliação. Fevereiro trouxe dias mais amenos, a chuva derretendo em lama nas ruas suburbanas. Eu visitei o túmulo do vovô no cemitério tranquilo na periferia da cidade, o vento sussurrando pelas árvores nuas enquanto me ajoelhava ao lado da lápide. Você saberia o que fazer, pai? Eu murmurei, traçando as datas gravadas, 1943-2023. Ele havia construído aquela fortuna discretamente, investindo em propriedades locais, enquanto me ensinava o valor da discrição. Proteja-a, ele havia dito no leito de morte, apertando minha mão. Flashbacks me atingiram ali. Cláudia, aos 10 anos, rindo enquanto o vovô a empurrava no balanço no quintal dele. Eu, viúvo e sobrecarregado, me apoiando nele para conselhos durante as rebeliões adolescentes dela. De volta em casa, me joguei nos preparativos do casamento para preencher a lacuna. Participei de uma prova no ateliê de noivas, assistindo Cláudia girar no vestido, o laço capturando as luzes fluorescentes. Você está linda, eu disse a ela, abraçando-a desajeitadamente entre os espelhos. Obrigada, pai. A mãe do Érico está ajudando com as flores. Catarina tem ótimo gosto. Cláudia sorriu, mas notei a tensão sutil no sorriso dela ao mencionar Catarina. Depois veio o almoço de planejamento em uma lanchonete aconchegante na Avenida Ipiranga. Érico e Catarina se juntaram a nós. O BMW deles estacionado de forma chamativa do lado de fora dos nossos sedãs modestos. Érico apertou minha mão firmemente, os olhos varrendo o cardápio com desinteresse. Felipe, que bom que você está a bordo. Esse casamento vai ser de primeira. Catarina, com o cabelo perfeitamente arrumado e lenço de grife, se inclinou. Sim, não estamos poupando despesas. Cláudia merece o melhor. O tom dela carregava uma corrente de superioridade, como se nossa família precisasse de elevação. Sobre sanduíches, a conversa fluiu, mas a tensão fervilhava. Eu ouvi Catarina sussurrar para Érico. Certifique-se de que o acordo pré-nupcial cubra tudo só por via das dúvidas. Ele assentiu, sorrindo. Minha garfada parou no ar. Era ganância o que eu detectava? Cláudia tagarelava animadamente sobre luas de mel, alheia. Mais tarde, sozinho no carro voltando para casa, apertei o volante mais forte. Aquela observação me corroía. Parei no escritório de um velho amigo, um advogado em um shopping no centro, e perguntei casualmente sobre privacidade de herança. É blindado se você não divulgar, ele me assegurou entregando um folheto. Mas por que esconder? Apenas sendo cauteloso, respondi, guardando-o no bolso.
Março chegou com árvores brotando e o casamento se aproximava em abril. Ajudei Cláudia a embalar lembrancinhas no apartamento dela, um lugar pequeno que ela agora dividia com Érico. Caixas entulhavam a sala, papel de seda rangendo enquanto trabalhávamos. Pai, Érico tem sido tão apoio, ela disse amarrando uma fita. Ele até sugeriu comprarmos uma casa maior depois. Eu assenti, mas por dentro, alarmes soaram. O fundo dele em imóveis fazia sentido, mas a pressão parecia calculada. Parece ambicioso. Apenas certifique-se de que é o que você quer. Ela pausou, fita na mão. Claro, por que não seria? Naquela noite, em um jantar familiar que Érico organizou no lugar deles, Catarina dominou a conversa, se gabando de negócios. Érico se juntou, o braço ao redor de Cláudia, possessivamente. Enquanto a sobremesa era servida torta de uma padaria local, a conversa virou para o futuro. Felipe, você deve ter alguma poupança guardada dos seus dias de engenheiro, Érico disse casualmente, os olhos afiados. Eu desviei com uma risada, o suficiente para sobreviver, mas o olhar dele persistiu e o sorriso de Catarina não chegava aos olhos. Ao sair, acenando a Deus da varanda, um frio não relacionado ao ar da noite se instalou sobre mim. O casamento estava a semanas de distância e algo na postura dele sussurrava problemas. Eu entrei no salão de casamentos no centro de Porto Alegre, naquela tarde fresca de março de 2024, os arcos florais enquadrando a entrada como uma promessa enganosa de alegria. A inquietação daquele jantar familiar persistia. Um nó no meu estômago, enquanto ajustava a gravata e observava a multidão. Convidados se misturavam sob lustres, o bate-papo misturando-se com música suave. Mas peguei o olhar afiado de Catarina do outro lado da sala. Ela estava ao lado de Érico, ambos em trajes sob medida que gritavam excesso. A cerimônia começou pontualmente, Cláudia caminhando pelo corredor no meu braço, o véu tremulando levemente. Ela apertou minha mão, sussurrando, "Obrigada por estar aqui, pai." Eu assenti, forçando calma, embora minha mente voltasse às advertências do vovô sobre uniões apressadas. Votos foram trocados. A voz de Érico estável, quase ensaiada, enquanto o oficial os declarava marido e mulher. Aplausos explodiram, mas eu aplaudi mecanicamente, assistindo Érico beijá-la com uma possessividade que me irritava. Na recepção, mesas gemiam sob pratos de comida típica gaúcha, churrasco, purê de batatas e saladas com queijos locais. Eu naveguei pela multidão saudando parentes, mas a tensão crescia ao me aproximar da mesa principal. Catarina me interceptou com uma taça de champanhe, o sorriso fino. "Felipe, que pitoresco você estar aqui sozinho, sem acompanhante dos seus círculos." Eu aceitei a taça, o aperto firme. "Família é o suficiente para mim, Catarina. Parabéns pelo dia." Ela se inclinou, voz baixa. "Érico trabalhou duro por isso. Cláudia tem sorte. Ele vai elevá-la além do que ela conheceu." Os olhos dela piscaram para meu terno simples. Uma alfinetada que ignorei, mas que doeu como sal em corte fresco. Érico se juntou a nós, batendo no meu ombro com força demais. "Felipe, ótima presença. Seu brinde mais tarde. Mantenha curto, hein? Temos um cronograma." Eu me afastei, encontrando um assento, mas ouvi convidados murmurando perto do bar. "Ela está subindo na vida, com certeza. O pai dela é doce, mas aquela casa deles..." O calor subiu nas minhas bochechas. Cláudia dançou com Érico, rindo, mas os olhos dela disparavam para mim ocasionalmente, como se buscando reasseguração. O brinde veio depois do jantar. Eu me levantei, taça erguida, coração batendo. "Para Cláudia e Érico, que a vida de vocês juntos seja cheia do amor e respeito que Cláudia merece. Ela é meu mundo, e confio que você a valorizará assim." Murmúrios de concordância seguiram, mas Érico riu no microfone em seguida. "Obrigado, Felipe. Aprecio o sentimento. E, ei, com meus negócios fechando em breve, teremos muito para valorizar. Casas, viagens, o pacote completo, nada de sobreviver raspando." Risadas ondularam, mas pareciam apontadas, como um insulto velado à minha vida modesta. Catarina acrescentou do assento dela. "De fato,
progresso é tudo. Cláudia me lançou um olhar apologético, mas não interveio. Eu me sentei, punhos sob a mesa, jurando silenciosamente ficar vigilante. Isso não era apenas arrogância. Cheirava a cálculo. À medida que a noite prosseguia, cortamos o bolo. Uma confeitaria imponente com glacê intricado que contrastava com o amargor crescendo em mim. Dancei com Cláudia, brevemente, a cabeça dela no meu ombro. Pai, ignore-os. Eles só estão animados. Animados com o que exatamente? Eu perguntei suavemente, girando-a gentilmente. Ela hesitou, depois sorriu. Nosso futuro é brilhante. Mas enquanto a banda tocava, peguei Érico sussurrando para Catarina, cabeças próximas, gesticulando animadamente. O que eles estavam tramando? A reviravolta veio durante o arremesso da liga. Érico a jogou com estilo, caindo perto de um grupo de colegas dele que uivaram. Um brincou alto. Aposto na herança em seguida. Érico riu, mas os olhos dele encontraram os meus por um segundo, afiados e sabedores. Ele suspeitava de algo sobre a herança do vovô? Meu pulso acelerou. Graças a Deus eu havia escondido. A noite terminou com despedidas. Cláudia me abraçou forte do lado de fora, o ar da primavera carregando um toque de chuva. Te amo, pai. Lua de mel em andamento. Falamos em breve. Eu assisti o carro dele se afastar, lanternas traseiras sumindo na noite, aquele nó de preocupação apertando. O que a esperava nessa nova vida? Uma semana depois, meu telefone tocou estridentemente na quietude da sala de estar, me jolteando de um livro. Era final de março, e os dias haviam se arrastado com mensagens inquietas de Cláudia, atualizações curtas sobre se acomodar, nada profundo. O nome dela piscou na tela e eu atendi rapidamente. Cláudia, tudo bem? A voz dela quebrou, soluços pontuando palavras. Pai, por favor, venha me buscar. Eu não posso ficar aqui. Está tudo errado. Meu coração bateu forte. O que aconteceu? Onde está Érico? Apenas venha. Estou do lado de fora com minhas coisas. Depressa. Ela desligou, me deixando olhando para o telefone, mente correndo. Peguei as chaves do gancho, casaco meio vestido e corri para o carro. O motor roncou a vida enquanto saía da garagem, ruas familiares de Porto Alegre borrando sob as luzes de rua. Chuva começou a tamborilar no para-brisa, espelhando a tempestade dentro de mim. O que ele havia feito? Flashbacks para a alegria do casamento, o sorriso radiante dela, colidiam com esse pesadelo. Eu checava diariamente por mensagens, sentindo as respostas dela ficarem curtas, mas ela dispensava minhas preocupações. 15 minutos depois, virei na rua deles no subúrbio chique, faróis cortando a garoa. Cláudia estava na varanda, 2 malas aos pés, cabelo colado no rosto, ombros tremendo, sem luzes acesas dentro. A casa se erguia escura e vazia. Eu pulei para fora, chuva encharcando minha camisa enquanto corria para ela. Cláudia, entre no carro. Vamos pegar suas malas. Ela jogou os braços ao meu redor, enterrando o rosto no meu ombro. Pai, obrigada. Eles não estão em casa. Saíram com a mãe dele, provavelmente celebrando qualquer esquema que tenham. Eu carreguei as malas no porta-malas, o baque ecoando minha determinação. Me conte o que aconteceu. Ele te machucou? Ela deslizou no banco do passageiro, limpando os olhos com a manga. Não fisicamente, mas é ruim. Vamos embora. Preciso me afastar daqui. Eu liguei o carro, saindo devagar, os limpadores varrendo ritmicamente. Conte do início. Seja o que for, vamos consertar. Ela respirou tremendo, apertando a maçaneta. Depois do casamento, nem fomos naquela lua de mel que ele prometeu. Disse que o trabalho estava acumulado. Mas ontem eu encontrei papéis. Papéis de divórcio, pai. Escondidos na gaveta dele. E mensagens no celular dele. Para outra mulher. Ele estava planejando isso. Meu aperto no volante se intensificou, raiva surgindo. Mas mantive a voz equilibrada. Divórcio? Já? E traindo? Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Pior. Ele mencionou algo sobre assegurar ativos em uma ligação com Catarina. Eu franzi, lembrando das histórias do vovô sobre seus negócios imobiliários. Pai, ele está falando sobre algo que o vovô deixou. Você nunca mencionou um testamento?
Eu neguei com a cabeça, dispensando. Nada para contar ainda, Cláudia. Vamos focar em te tirar disso primeiro, como se eles esperassem dinheiro de você ou do vovô. Eu o confrontei e ele riu. Disse que eu era ingênua, que o casamento era um avanço para mim, mas agora não vale a pena. A reviravolta me atingiu como um soco. Não apenas traição, mas ganância premeditada. Eu entreguei um lenço do porta-luvas, nossos dedos se tocando. Por que agora? O que mudou? Ela secou os olhos, voz tremendo. Eu não sei de tudo ainda, mas ele ficava me questionando sobre suas finanças, sondando. Quando eu disse que você não tinha nada grande, ele ficou distante. Pai, eu ignorei seus avisos. Me desculpe tanto. Viramos na minha rua, as luzes da casa acolhedoras na chuva, mas ela pausou, olhando pela janela. Tem mais, ele disse. Se eu sair quieta, sem alarde. Mas acho que eles estão vindo atrás de algo. Talvez a casa ou... Espere, o vovô deixou algo que eu não sei. Eu entreguei o lenço a Cláudia enquanto dirigíamos pelas ruas encharcadas de chuva de Porto Alegre, os limpadores varrendo em arcos constantes pelo para-brisa. Aqui, seque os olhos, eu disse suavemente, mantendo uma mão no volante. Leve seu tempo, mas me conte tudo. Não podemos consertar se eu não souber. Ela pressionou o lenço no rosto, fibras grudando na pele úmida, como arrependimentos frágeis. Começou logo depois do casamento. Nem fomos naquela lua de mel prometida. Disse que o trabalho estava muito ocupado. Mas ontem, eu voltei cedo do escritório me sentindo mal. O carro dele estava lá, mas a casa estava quieta demais. Entrei e ouvi vozes do quarto. Não só a dele, dela. Uma mulher do escritório dele, acho. Eles estavam juntos. Eu congelei na porta, pai. Ele nem pareceu arrependido quando me viu, apenas irritado. Como se eu tivesse interrompido algo trivial. Meus nós dos dedos embranqueceram no volante. Raiva borbulhou, mas eu engoli, focando na estrada à frente. Faróis perfurando a névoa rolando do rio Guaíba. E os papéis de divórcio? Você mencionou mensagens. Ela assentiu, amassando o lenço no punho. Depois que o confrontei, ele me empurrou os papéis. Disse, assine rápido, sem confusão. Mas eu peguei o celular dele primeiro. Mensagens para ela, voltando meses. E para Catarina também, tramando sobre ativos e como assegurar a fortuna da família. Ele ficava me interrogando sobre o testamento do vovô, perguntando se você havia escondido algo. Eu disse nada, mas ele riu. Disse que eu era cega. Pai, eu deveria ter te ouvido desde o início, seus avisos naquele jantar. Eu o defendi, mas no fundo vi os sinais vermelhos, como aquela mensagem que ignorei antes do casamento, ele brincando com um amigo sobre casar por dinheiro. Pensei que era inofensivo. A reviravolta me acertou como um soco. Não só infidelidade, mas uma caçada calculada pela herança que eu havia enterrado. Eu olhei para ela, vendo a menininha que criei refletida nos olhos cansados dela. Memórias surgiram sem convite, ajoelhado no túmulo do vovô no mês passado, jurando protegê-la como ele nos protegeu, a mão firme no meu ombro durante aqueles anos magros depois da morte da mãe. Isso não é culpa sua, Cláudia. Ele é o enganador. Vamos lidar com isso. Advogados, o que for preciso. Você está segura agora. Ela tirou a aliança, jogando-a no porta-copos com um tilintar suave. Me sinto tão idiota. Corri para tudo isso por quê? Independência? Amor? Era uma mentira. Viramos na minha rua, as casas familiares borrando na chuva torrencial. Eu entrei na garagem, desligando o motor. Venha para dentro. Vamos te acomodar. Depois falamos mais. Enquanto ela juntava as coisas, um ronco distante ecoou. Não trovão, mas um carro se aproximando, faróis cortando a chuva como feixes acusadores. O carro freou bruscamente no meio-fio, cascalho espirrando sob os pneus, e Érico pulou para fora, o rosto contorcido de fúria sob a luz dura do poste. Era início de abril agora. Apenas horas desde que eu havia trazido Cláudia para casa. Ela havia tomado chá na cozinha, derramando mais detalhes entre soluços. Depois cochilado inquieta no sofá. Enquanto eu andava, minha determinação endurecendo como aço. O confronto que eu antecipava havia chegado mais cedo que o esperado.
Eu saí para o quintal. O ar fresco da noite mordendo minha pele, me posicionando entre a casa e ele. Érico, dê meia volta e vá embora. Ela não vai a lugar nenhum com você. Ele bateu a porta, avançando, punhos cerrados. Onde ela está? Cláudia, saia daqui. Isso não acabou. A voz dele trovejou, ecoando pelas casas dos vizinhos, algumas luzes de varanda piscando em resposta. Eu mantive posição, braços cruzados. Ela está dentro. Segura. Você a traiu, enganou e agora acabou. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Ele riu amargamente, parando bem na minha frente, chuva pingando do cabelo. Segura? Do quê? Das próprias escolhas dela? Ela se inscreveu nesse casamento? E você, escondendo quaisquer migalhas que tenha? Catarina conhece gente. Vamos arrastar isso. Pegar o que é nosso. Você acha que está protegendo ela? Só está adiando o inevitável. A provocação alimentou minha defiance. Flashback para a recepção do casamento. O brinde presunçoso dele sobre progresso. Os acenos condescendentes de Catarina. Eles me subestimaram então e agora. Ameaças não vão funcionar. Saia, ou eu faço essa ligação. Cláudia não quer nada de você exceto liberdade. Pela janela, vi Cláudia espiando, mão na cortina, olhos arregalados. Érico olhou para ela, a expressão suavizando falsamente. Cláudia, amor, vamos, podemos conversar sobre isso. Seu pai está enchendo sua cabeça de bobagens. Ela não se moveu e eu avancei, voz baixa e firme. Ela terminou de falar. Vá. Ele pairou um momento mais, a reviravolta vindo enquanto ele zombava. Tudo. Bem, mas eu sei mais do que você pensa sobre o dinheiro daquele velho. Catarina já está nisso. Você vai se arrepender. Ele girou nos calcanhares, abrindo a porta do carro com um gemido metálico e acelerando embora, lanternas traseiras sumindo na noite. Eu exalei devagar, o quintal silencioso de novo, exceto pelo tamborilar da chuva. Trancando a porta da frente atrás de mim, ao entrar, virei para Cláudia, que estava no corredor, braços ao redor de si. Ele se foi. Agora, vamos ver os papéis de divórcio. Vamos pegar um advogado amanhã de manhã. No dia seguinte, a luz da manhã entrava pelas persianas da cozinha, lançando sombras listradas na mesa, onde Cláudia e eu sentávamos com xícaras quentes de café. Depois da partida tumultuada de Érico, o ar na nossa casa ainda zumbia com tensão não resolvida. Cláudia mexia o café distraidamente, os olhos vermelhos de uma noite inquieta. Não podemos esperar, pai. Esses papéis que ele me deu estão cheios de exigências. Eu tenho que registrar primeiro. Tornar oficial. Eu assenti, pousando a xícara com um tilintar suave. O vapor subia como um véu entre nós. Você tem razão. Vamos juntar o que precisamos. Certidão de casamento, identidades, quaisquer contas conjuntas. Eu dirijo até o escritório do advogado no centro. Um velho amigo meu, confiável. Nós nos levantamos juntos, nos movendo pela casa com passos determinados. Eu abri o armário do corredor, vasculhando uma caixa de documentos importantes, meus dedos roçando as bordas desbotadas da certidão de nascimento dela e nossas fotos antigas da família. Cláudia se juntou a mim, empilhando papéis na mesa. Sua carteira de motorista, a licença de casamento que assinamos semanas atrás, agora um artefato amargo. Ela pausou sobre uma foto da recepção. Ela no vestido, Érico sorrindo ao lado. A mão dela tremia levemente antes de guardá-la. Não acredito como fui cega, mas chega. Nós agrupamos tudo em uma pasta, as páginas rangendo como folhas secas, e saímos. As portas do carro bateram fechadas e eu liguei o motor, navegando pelo tráfego da primavera ao longo das margens do rio Guaíba. Cláudia olhava pela janela, as árvores brotando, borrando ao passar. E se ele brigar sujo? Ele mencionou ativos de novo na mensagem de ontem à noite. Continua assumindo que estamos quebrados. Vamos cruzar isso quando chegar, eu disse, entrando na estrada principal. O zumbido dos pneus no asfalto estabilizava meus pensamentos, me lembrando de passeios com o vovô, a voz dele advertindo contra a pressa. Flashbacks piscavam.
o brinde de Érico no casamento, se gabando de negócios e progresso, os olhos brilhando com ambição não dita. Eu dispensei na época, mas agora alimentava minha cautela. Chegamos ao escritório do advogado em um prédio modesto no centro, o estacionamento meio cheio com sedãs como o nosso. Dentro, a área de espera cheirava a café fresco e arquivos velhos. A recepcionista nos encaminhou para a mesa bagunçada de João, pilhas de pastas e um donut pela metade. João, um homem careca nos 60 com óculos de armação fina, se levantou para apertar mãos. Felipe, Cláudia, situação difícil, mas vamos resolver. Sentem. Nós nos acomodamos em cadeiras gastas, espalhando os documentos pela mesa dele. João folheou, a caneta batendo ritmicamente. Motivos para divórcio, infidelidade, pelo que descreveram. Temos mensagens como prova. Bom, vamos registrar a dissolução hoje, visar incontestado, mas preparar para a resistência. Cláudia se inclinou para a frente, voz firme. Ele traiu, mentiu sobre tudo. Quero sair limpa, sem jogos de pensão. João assentiu, puxando formulários de uma gaveta. Esperto. Assine aqui. Inicial ali. Vamos peticionar ao tribunal. Audiência em poucas semanas. Enquanto trabalhávamos, meu telefone vibrou na mesa, insistente. O nome de Érico piscou. Eu olhei para Cláudia, que se tensionou, ombros encolhendo. Atenda! Vamos ouvir o que ele diz. Eu aceitei, colocando no viva voz. O que você quer, Érico? A voz dele crepitou, afiada com veneno. Você acha que é esperto? Registrando já? Catarina ouviu de um amigo em comum. Cláudia está em um advogado. Ouça, velho, desista disso. Assine os papéis que eu dei a ela, ou vou enterrar vocês no tribunal. Sabemos que você está escondendo algo. Dívidas, talvez? Vamos expor tudo. Os olhos de Cláudia brilharam. Expor o quê? Seu caso? Vá em frente, Érico. Terminei com suas ameaças. Ele riu, curto e áspero. Grandes palavras. Mas quando o juiz vir como ela é instável, saindo correndo assim, vamos alegar abandono. E ativos. Vamos pegar a casa, o carro, quaisquer migalhas que tenham. Catarina tem conexões. João gesticulou por calma, murmurando. Grave isso. Eu mantive firme. Ameaças não mudam fatos. Fique longe de nós. Desliguei, a linha cortando com um bip. O quarto ficou silencioso, exceto pelo tique de um relógio de parede. João limpou a garganta. Isso ajuda nosso caso. Assédio. Vou anotar. Terminamos de assinar, a caneta riscando finalidade no papel. Cláudia exalou, um peso aliviando levemente. Parece um começo. De volta no carro, dirigindo para casa pelo tráfego mais leve. Eu revivi as palavras dele, escondendo algo. Ele estava pescando mais perto. Graças a Deus pela caixa trancada no meu armário, a herança intocada. Ao entrarmos na garagem, meu telefone apitou de novo. Uma mensagem de Érico. Processem se quiserem. Vamos ganhar. Vocês não fazem ideia do que. Está vindo. Eu encarei a tela. As palavras brilhando como um desafio. Minha mente já virando para proteções mais profundas. Alguns dias depois, o telefone tocou de novo, enquanto eu andava pela sala de estar. O sol da tarde inclinando pelas janelas no tapete gasto. Havíamos passado a semana em limbo inquieto. Cláudia de volta ao trabalho. Eu pesquisando básicos de divórcio online. Tarde da noite, o brilho azul da tela gravando linhas de determinação no meu rosto. A voz de Érico explodiu ao atender, presunçosa e amplificada. Felipe, você deveria ter ouvido. Tenho os melhores advogados que dinheiro pode comprar. Firma top em Curitiba. Eles vão rasgar sua pequena petição. Cláudia acha que pode sair andando? Vamos alegar tudo, assumindo que seu ato de pobreza é só isso, um ato. Eu apertei o telefone mais forte, de pé pela janela, onde cortinas tremulavam na brisa. Se gabe o quanto quiser, Érico. A verdade está do nosso lado. Ele riu baixo e zombeteiro. Verdade? Como Cláudia Cera que fugiu. Catarina já está conversando com amigos. A palavra está se espalhando. Ela teve pés frios. Talvez até tenha se desviado primeiro. As pessoas falam nessa cidade. A linha ficou muda, deixando um eco vazio.
Eu pus o telefone para baixo, coração batendo. Rumores. Veneno esperto. Naquela noite, uma batida hesitante soou na porta durante o jantar. Cláudia pausou, garfo no ar. Quem agora? Era a senhora Oliveira, da casa ao lado. Cabelo grisalho preso para trás, segurando uma travessa de ensopado como uma oferta de paz. Felipe, querido, eu ouvi. Bem, sussurros no clube de bridge. Catarina está dizendo que Cláudia deixou Érico por nada, que ela é instável. Até insinuou um caso do lado dela. Eu não acredito, mas pensei que deviam saber. Cláudia se juntou a mim na porta, rosto empalidecendo. Isso é mentira. Ela está distorcendo para me fazer parecer ruim. A senhora Oliveira assentiu simpaticamente. Eu imaginei. Mas está se espalhando. Vi no grupo do bairro no Facebook também. Ela entregou a travessa, a cerâmica quente nas minhas palmas, e se afastou. Fechamos a porta, a tranca clicando no lugar. Cláudia andava agora, braços cruzados. Eles estão brigando sujo. No trabalho hoje, uma colega perguntou se eu estava bem, disse que ouviu de uma amiga de Catarina sobre problemas. Precisamos revidar. Eu assenti, indo para o meu escritório, onde o computador zumbia a vida. Concordo. Hora de usar o que tenho. Dedos voando no teclado, busquei investigadores particulares em Porto Alegre. Discretos, especializados em disputas conjugais. Um nome surgiu, um ex-policial com boas avaliações. Flashbacks atingiram. Carregando os papéis da herança meses atrás, a voz do vovô ecoando. Discrição salva vidas. Escondê-la havia sido sábio. Agora, eu mergulho em uma pequena porção anonimamente. Cláudia espiou sobre meu ombro. Um detetive? Para cavar sobre Érico? Sim, evidências do caso dele. Quaisquer esquemas financeiros. Vamos virar o jogo. Disquei o número, marcando uma reunião para o dia seguinte em uma cafeteria quieta no centro. Enquanto falávamos, uma mensagem anônima apitou. Ela é a traidora. Cuidado. Provavelmente de um círculo deles. A reviravolta veio aquela noite. Cláudia ouviu uma mensagem de voz de um número bloqueado. A voz de Catarina vazando. Diga a Felipe que vamos expor os segredos da família se não recuarem. Eu sei que há mais no testamento daquele velho. Ela tocou para mim, as mãos firmes apesar do tremor na voz. Eles estão desesperados, eu disse, deletando, mas notando o medo sob o blefe deles. Pesquisamos mais, os cliques do teclado pontuando nossos planos. Pela manhã, eu transferi uma taxa de retenção de uma conta separada, a transação invisível. Ao finalizar a reunião do detetive, uma notificação do tribunal chegou pelo correio. Audiência preliminar marcada. A maré estava virando, minha força escondida pronta para emergir. Final de abril me encontrou na luz fraca do meu escritório em Porto Alegre. A notificação do tribunal amassada levemente na minha mão, de onde eu havia apertado forte demais. A audiência preliminar estava marcada para o mês seguinte. Um relógio tic-taqueando que amplificava cada sombra no quarto. Eu pus o papel para baixo ao lado da caixa trancada que tirei do armário. As bordas metálicas frias sob meus dedos. Dentro estavam os documentos da herança. 45 milhões. O legado do vovô, escondido como uma arma em reserva. Olhando para os números, senti uma onda de determinação. Era hora de manejá-la com cuidado, transformando o segredo em escudo e espada. Peguei o telefone, discando o número de uma advogada de elite que pesquisei online, especializada em disputas familiares e proteção de ativos. A linha conectou após 2 toques. Senhor Santos, aqui é Helena Vasques. Como posso ajudar? A voz dela era nítida, profissional. Preciso de representação para um caso de divórcio envolvendo possível fraude, discretamente, e recursos para investigar a outra parte. Marcamos uma reunião para o dia seguinte em um café quieto na periferia da cidade, longe de olhos curiosos. Após desligar, transferi uma retenção modesta de uma conta separada que criei anonimamente. 50 mil para começar, não rastreável a fortuna principal. A transação confirmada com um bip suave no computador. E eu me recostei, mente vagando para novembro de 2023. Vovô no leito de morte. A mão frágil na minha.
Felipe, o dinheiro é para proteção, não ostentação. Use com sabedoria contra aqueles que roubariam nossa paz. Os olhos dele queimavam com aquela sabedoria final. O quarto pesado com o cheiro de antisséptico hospitalar. Eu assenti, selando o voto. Na manhã seguinte, dirigi para o café. O sol da primavera brilhando no rio Guaíba enquanto cruzava a ponte, flores pontuando a beira da estrada. Uma calma enganosa. Dentro, Helena esperava em uma cabine de canto, cabelo escuro preso para trás, um tablet aberto à frente. Apertamos mãos e eu deslizei a pasta das petições iniciais. Érico está pressionando por ativos que assume não existirem. Mas há mais. Rumores, ameaças. Quero um detetive para cavar mais fundo. Ela escaneou as páginas, assentindo devagar. Esperto. Conheço um bom SPF, especializado em trilhas financeiras. Vai descobrir quaisquer impropriedades. Nossa conversa fluiu em tons sussurrados. Ela delineando estratégias, contra-claims por estresse emocional, evidências de infidelidade para anular as demandas dele. Autorizei outra transferência para o detetive, o montante sumindo no éter digital. Semanas se borraram enquanto equilibrava rotinas diárias, caminhadas pela orla do rio para limpar a cabeça, onde o fluxo constante da água espelhava minha paciência, construindo com progresso secreto. Cláudia ficou comigo, o trabalho dela fornecendo estrutura enquanto aguardávamos atualizações. Uma tarde no início de maio, o detetive, um homem robusto chamado Reis, me encontrou em um banco sombreado no parque no centro. Ele entregou um envelope pardo, o selo rompendo com um rasgo fraco. Fotos, carimbos de hora, reuniões de Érico com tabeliães duvidosos, documentos retrodatados sugerindo transferências de ativos, e Catarina está envolvida. Registros bancários mostram subornos. Folheei as imagens, Érico em um escritório mal iluminado, assinando papéis com um tabelião sorridente. Uma reviravolta me pegou. Uma foto mostrava ele olhando para um arquivo rotulado Inquérito Herança Santos. Eles estavam mais perto do que eu pensava, sondando registros públicos pelo testamento do vovô. Isso é ouro, murmurei. Reis grunhiu. O suficiente para expor falsificação no tribunal. Mas jogue perto. Não dê dica. Helena revisou tudo na nossa próxima sessão no escritório dela, a pilha de relatórios crescendo na mesa como uma fortaleza. Vamos guardar isso para a audiência. Deixe-os se estenderem primeiro. Assinei mais fundos, trancando os milhões restantes de novo, um ato simbólico de restrição em meio à tempestade. À medida que a audiência se aproximava, dirigi para o fórum para uma conferência pré-julgamento, a fachada de pedra do prédio se erguendo sob nuvens se acumulando. Cláudia veio comigo, a mão no meu braço. Estamos prontos, pai. Estacionamos e subimos os degraus. O peso dos arquivos na minha pasta, uma promessa de acerto de contas. Dentro, o corredor ecoava com passos, nos levando à porta da sala de audiência, onde vozes murmuravam além. Ao entrarmos na sala de audiência com painéis de madeira, a luz do início do verão filtrava pelas janelas altas. Mais de um ano havia passado desde o casamento, meses de testemunhos, atrasos do lado de Érico e nossa acumulação quieta de evidências. Cláudia e eu preenchíamos o tempo com sessões de estratégia no escritório de Helena. Noites ansiosas assistindo notícias e rotinas simples como jantar juntos para manter a sanidade. Agora, acomodados nos bancos duros, eu assistia ao julgamento se desenrolar, meu pulso estável, mas cauteloso. A juíza, uma mulher severa nos 60, chamou o caso. Dissolução de casamento, Cláudia Santos versus Érico Harlan. Érico sentava do outro lado do corredor com Catarina ao lado, o advogado deles, um homem elegante em terno sob medida. O oficial de justiça juramentou a primeira testemunha, o tabelião, um sujeito nervoso com cabelo ralo que subiu ao banco, mexendo na gravata. O advogado de Érico se aproximou, voz suave e sondadora. Sr. Klein, descreva o documento que você tabelou para o Sr. Harlan. Klein limpou a garganta, olhando para Érico. Era um acordo de transferência de propriedade.
O Sr. Harlan e sua esposa assinaram, concedendo direitos a ativos familiares. Verifiquei identidades. Carimbei. Oficial. Murmúrios ondularam pela audiência esparsa. Parentes, alguns vizinhos. Cláudia se tensionou ao meu lado, sussurrando: "Isso é forjado. Eu nunca assinei nada assim." Helena afagou a mão dela, olhos no banco. O contra-interrogatório veio rápido. Helena se levantou, saltos clicando no chão. "Sr. Klein, esse documento datado pré-casamento, mas registros mostram que você não era licenciado então. Cuide de explicar." Ele se mexeu, suor brotando na testa. "Deve ser uma confusão. Lembro da assinatura, claramente." Helena pressionou, deslizando uma foto. "Descoberta do nosso detetive, carimbada de hora." "Esse é você? Aceitando dinheiro de Sra. Harlan dias antes? Suborno, talvez?" Objeção voou do lado deles. "Especulativo?" Mas a juíza negou, o olhar afiando. "Responda à pergunta." Klein gaguejou. "Era um empréstimo. Não relacionado." O quarto silenciou, o rangido dos bancos amplificando a fragilidade da mentira. Catarina testemunhou em seguida, postura rígida, voz pingando condescendência. Cláudia era instável desde o início, saiu abruptamente, espalhou rumores sobre meu filho. "Aquela transferência?" Ela concordou verbalmente. "Formalizamos para proteção." Helena rebateu afiada. "Proteção do quê? Da infidelidade do seu filho? Temos mensagens provando o contrário." Ela apresentou impressões, o papel rangendo enquanto a juíza revisava. Érico se inclinou durante um recesso, sibilando pelo corredor. "Desista, Felipe. Vamos pegar tudo. Casa. Poupanças." A palavra de Cláudia contra a nossa. Eu encontrei o olhar dele equilibradamente. Palavras desmoronam sob a verdade. Flashbacks para os relatórios do detetive ecoaram. Subornos rastreados às contas de Catarina. Os casos de Érico documentados em detalhes. De volta à sessão, o advogado deles exibiu uma testemunha de caráter. Um colega difamando Cláudia como impulsiva. Ela fugiu sem motivo, provavelmente escondendo segredos próprios. Cláudia apertou minha mão, a determinação brilhando. Helena desmontou com contraperguntas. "E você testemunhou isso ou ouviu do Sr. Harlan?" A reviravolta caiu no meio do testemunho. Klein, reconvocado, fraquejou sob contra-interrogatório. Helena produziu uma confissão gravada, obtida legalmente pelo nosso detetive, onde Klein admitia forjar a assinatura por pagamento. A juíza admitiu a gravação como evidência, negando objeções do time de Érico que alegaram coerção. O silêncio de Klein no banco falava volumes. Suspiros encheram o ar, a juíza batendo por ordem. Helena virou para o banco. "Meritíssima, temos mais. Trilhas financeiras provando fraude premeditada." Ela se levantou com nossa pasta, o quarto tensionando enquanto se aproximava, papéis na mão, pronta para desfazer a teia deles. Helena avançou na sala de audiência de Porto Alegre naquele dia de maio de 2025. Sua pasta de provas erguida alto como uma bandeira de verdade. A juíza se inclinou, óculos no nariz enquanto a galeria prendia o fôlego coletivo. "Meritíssima, essas exibições desmantelam as alegações deles." Helena declarou, voz firme e incisiva. Ela entregou a pilha, relatórios de detetive, extratos bancários rastreando subornos, transcrições de áudio de gravações ocultas. A juíza folheou, páginas sussurrando sob os dedos. Érico se mexeu no assento, rosto empalidecendo, enquanto Catarina apertava o braço da cadeira, nós dos dedos embranquecendo. O advogado deles pulou. "Objeção. Cadeia de custódia incerta. Podem ser fabricados." "Negado." A juíza rebateu. Tom não admitindo argumento. "Prossiga, Sra. Vasques." Helena assentiu, projetando um clipe de áudio pelos alto-falantes da sala. A voz de Klein crepitou. "Sim, vou retrodatá-lo pelo preço certo, fazer parecer legítimo." Suspiros ecoaram dos bancos, luz das janelas mudando por rostos chocados, iluminando o desfazer do engano.
Érico se inclinou para Catarina, sussurrando urgentemente, mas ela o calou com um olhar afiado. Eu sentei ao lado de Cláudia, minha mão na dela, sentindo o pulso dela acelerar. Flashbacks surgiram. A ligação noturna do detetive semanas atrás, detalhando aquela gravação de um dispositivo plantado no ponto de encontro deles. Pegamos ele na fita, ele disse, áspero. Agora valia a pena. A juíza pausou, batendo a caneta ritmicamente. Essa evidência sugere perjúrio e fraude. A transferência de propriedade é inválida, excluída do registro. Ela virou para Klein no banco. Você se contradisse antes. Explique. Ele murmurou, olhos disparando. Foi um erro. Eles me pressionaram. Protestos explodiram do lado de Érico, o advogado batendo levemente o punho na mesa. Isso é armadilha. Exigimos anulação do julgamento. Negado, a juíza retrucou, seu martelo batendo uma vez por ênfase. Além disso, estou encaminhando isso ao Ministério Público para acusações de falsificação e suborno contra Sr. Harlan, Sra. Harlan e Sr. Klein. Catarina se levantou abruptamente, voz subindo em um sibilo controlado. Você não pode fazer isso. Tínhamos razões, proteção da instabilidade deles. Helena rebateu rapidamente. Razões como ganância? Suas trilhas financeiras mostram premeditação, sondando por ativos que assumiram existir. Ela expôs mais provas, e-mails tramando o esquema do tabelião, datados antes do casamento. A reviravolta se desenrolou enquanto o áudio tocava um segundo clipe. A voz de Catarina. Uma vez que asseguremos a herança pelo casamento, vamos virá-la. O quarto tensionou mais, murmúrios inchando. Érico desabou, enterrando o rosto nas mãos. Não, isso está fora de contexto. Ele murmurou fracamente. A juíza revisou em silêncio por um momento, o relógio tic-taqueando audivelmente no silêncio. Divórcio concedido à peticionária, sem divisão de ativos ao respondente. Custas judiciais no Sr. Harlan. Oficial, escolte Sr. Klein para questionamento. O tabelião se levantou tremendo, algemas clicando enquanto a segurança se aproximava. Ao adjurar a sessão, troquei um olhar com Cláudia, os olhos dela brilhando com vindicação, os meus com triunfo quieto. Juntamos nossas coisas, saindo para o corredor onde ecos do martelo sumiam, a mão dela apertando meu braço em graças sem palavras. Nós descemos os degraus do fórum para o sol de final de maio em Porto Alegre, o calor penetrando pelas roupas como um bálsamo após o frio do confronto. Cláudia pausou no fundo, virando para mim com uma respiração profunda. Pai, não sei como pagamos Helena e aquele detetive. Você deve ter raspado cada centavo. Deixe-me pagar de volta, de alguma forma. Eu sorri fracamente, guiando-a para o carro estacionado do outro lado da rua. Não precisa. Há mais para contar. Deslizamos nos assentos, o motor zumbindo a vida enquanto eu entrava na estrada. Ruas familiares passando, árvores florescendo alinhando o caminho para casa, um contraste com a tempestade que suportamos. A viagem passou em silêncio pensativo, o olhar dela pela janela, o meu no horizonte. Em casa, nos acomodamos na sala de estar. A luz sumindo, lançando tons dourados pelas cortinas. Eu me levantei, indo para a escrivaninha do escritório onde a caixa trancada esperava. Cláudia, sente. É hora. Você sabia? Ela se perchou na beira do sofá, sobrancelhas franzidas. Sabia o quê? Você já fez tanto, me criando sozinho, lutando isso. Eu destranquei a caixa com um clique suave, puxando o envelope marcado Herança de Haroldo Santos. O vovô nos deixou seguros. 45 milhões de seus investimentos. Ele faleceu no final de 2023, lembra? Escondi depois da leitura do testamento, sentindo problemas com Érico. Os olhos dela se arregalaram, mãos voando para a boca. 45 milhões. Pai, por que manter segredo? Lutamos. Contas. A casa. Eu sentei ao lado dela, espalhando os papéis na mesa de centro, os rangidos preenchendo o quarto quieto. Para proteção. O vovô me avisou no leito de morte.
Aproveitadores virão farejando. Aquele quarto de hospital, a voz dele fraca, mas firme, ecoando suas viagens de pesca conosco, ensinando cautela. Quando Érico sondava nos jantares, sorrindo sobre futuros, eu soube. Escondê-lo nos salvou das garras deles. Ela traçou os números, lágrimas brotando. Todo esse tempo você deixou eles pensarem que éramos pobres. Suportou as alfinetadas deles. Por mim, sempre por você, eu disse suavemente, puxando-a para um abraço, os ombros dela relaxando contra os meus. Flashbacks teciam, a sala aconchegante do vovô, peças de xadrez batendo enquanto compartilhava histórias de negócios astutos, os olhos dele brilhando. Ele construiu discretamente para a família. Agora é nosso, para curar, para construir. A reviravolta veio enquanto ela virava uma página, encontrando uma nota na caligrafia do vovô. Felipe, conte a Cláudia quando seguro legado de força, não só dinheiro. Ela riu através das lágrimas. Ele sabia, aquelas histórias que me contou quando criança sobre detectar falsos. Tudo se conecta. Conversamos até a noite, compartilhando memórias sobre chá, vapor curling como fardos liberados. E agora? Ela perguntou, voz esperançosa. Com isso podemos começar de novo. Talvez uma viagem como aqueles lagos que ele amava. Eu assenti, pegando álbuns velhos da prateleira, fotos se espalhando, nós três em tempos mais felizes, enquanto folheávamos, o futuro se desdobrando diante de nós, ligado por laços duradouros e paz duramente conquistada. Se você gostou dessa história, por favor, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas impressões dessa história nos comentários. Para ouvir a próxima história, clique na caixa à esquerda. Obrigado por assistir.